Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor, a paz de Cristo e o amor de Maria esteja em nossos corações. Aqui em Belo Horizonte, bela manhã chuvosa. Ouçamos o Santo Evangelho para este dia, sábado, 4 de novembro de 2023. Continuamos na 30ª semana do tempo comum, ano litúrgico A. O Evangelho está em Lucas, capítulo 14, versículos 1, ponto, e depois versículos 7 a 11. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que o convidou, e ao outro também, venha te dizer: dá um lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu querido irmão, minha dileta irmã no Senhor Jesus, relembremos que nós continuamos no banquete. É um outro banquete, até terça-feira, exceção de amanhã, domingo. Vamos falar sobre Jesus em um banquete, ou fazendo uma refeição, mas na verdade ele está num banquete. Lucas colecionou esses banquetes e entrou na liturgia, está entrando na liturgia agora. Pois bem, o banquete era um espaço de reflexão e expressão de ideias novas, sobretudo filosofia. E Jesus era também um filósofo. E no banquete chama pessoas importantes para ouvir. E chama pessoas importantes para expor a sua ideia. Jesus aí estava. E no banquete, as pessoas têm lugar. As mais importantes têm o seu lugar. Mais importante, mais acima. Jesus, vendo como eles acorriam aos primeiros lugares, porque tinham o primeiro lugar realmente, tinham o lugar garantido, um lugar importante, alerta eles que quando forem a uma festa de casamento, não faça isto, porque pode ser que o dono da festa peça a pessoa para ir para o último lugar, porque tem alguém mais importante. Pois bem, na festa de casamento não se usa reservar lugares importantes para as pessoas, é festa. Jesus está falando de uma outra festa de casamento, de um outro banquete, o banquete do reino dos céus, a aliança de Deus com o seu povo, o casamento de Deus com o seu povo. Se nós não soubermos aqui na terra, nos nossos banquetes, na nossa relação com as pessoas no dia a dia, ser humilde e buscar o último lugar,
buscar servir, também não teremos lugar no banquete do reino dos céus. Precisamos aqui na terra ser humilde. Olha, nas bem-aventuranças, segundo Mateus e Lucas também, Mateus diz assim, em Mateus: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito, quer dizer, ser humilde. Um pobre em espírito é aquele que precisa de Deus. O pobre em espírito precisa não só de Deus. Reconhecer que precisa de Deus é que Ele é o Criador, Ele é o primeiro na linha, mas ninguém vive sozinho. Há uma dinâmica muito bonita que se faz com os jovens, sobretudo com os jovens. Coloca o jovem no centro de uma sala, se possível numa cadeira, numa mesa, em cima, no lugar alto, e pergunta o que ele precisa para ser feliz. E a assembleia vai falando de um pai, como um pai para ele, de uma mãe, de um irmão, de um médico, de um dentista, e assim vai. E toda a assembleia se fica ao lado dele, porque ele precisa de todos. Ninguém é independente. Então, precisamos ser humildes e reconhecermos que nós precisamos dos outros. Santa Teresa nos ensina o seguinte, que humildade é viver em verdade. Viver em verdade, ela explica que é reconhecer essa dependência de Deus e do outro. Dependência, reconhecê-la, dependência que se expressa no serviço ao outro. Eu preciso do outro. O outro precisa de mim. E Jesus Cristo assim nos ensina. São Paulo diz que ele, sendo de condição divina, não se apegou ociosamente à sua condição, mas esvaziou-se completamente de si mesmo. Humilde tem a ver com humus, e humus tem a ver com terra. Estar ao nível da terra, estar próximo da terra, pequeno, sem maior importância, é criatura e precisa também reconhecer que os outros são criaturas, mas eu preciso deles. Cada pessoa precisa de Deus e de todos. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos assumir a humildade como uma atitude primeira em nossa vida, porque o que nós podemos ser é humilde. Nada mais podemos ser com o nosso próprio esforço, mas a humildade depende do nosso esforço. Que a humildade seja o nosso estilo de vida e nos possibilite bons relacionamentos, viver bem com as pessoas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.